realizam, meus amores. Que privilégio estarmos aqui neste projeto piloto que nós estamos iniciando. Eu sou Gustavo Lemos, mentor de oratória, e este é o primeiro podcast, queira Deus, de muitos. E como marinheiro de primeira viagem nessa área que sou, convidei. E não foi fácil convidar, na verdade, por quê? Porque, gente, a lista de pessoas era imensa, mas eu pensei, quem é que poderia topar enfrentar esse desafio desse projeto piloto? E eu estou aqui com Célia Ferro. Palmas para Célia Ferro! Uma breve apresentação, pessoal. Célia Ferro é psicanalista e teóloga. Ela, com escuta e acolhimento, ela ajuda pessoas a curarem suas dores silenciosas e reconstruírem suas histórias com leveza. Ela atua com atendimento presencial e online, sobretudo para mulheres, e trabalha com comunicação nesta área há mais de 20 anos. Bagagem é o que não falta. Seja muito bem-vinda, Célia. Ai, que delícia estar aqui, Gustavo. Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que convite gostoso, prazeroso, né, de aceitar. É um privilégio estar aqui nesse piloto. Muito legal, muito bacana. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu, Célia? Pessoal, para quem não tá entendendo o que está acontecendo, é o seguinte. Desde pequenininho, eu sempre falei pelos cotovelos, falei mais que papagaio. Amo comunicação. Estudei teologia, que envolve comunicação. Estudei moda, que envolve comunicação, ainda que visual. Acabei me formando em letras português e inglês. Fiz um tempo de jornalismo. Sempre sonhei em trabalhar na área da comunicação. Atualmente eu sou professor de oratória em uma escola de Londrina. Mas além disso, no dia 4 de outubro, gravem essa data, meus amores. Célia, grava. Você estará na primeira fileira, Célia. Ai, que prazer. Com toda certeza. No dia 4 de outubro, eu darei início, com o pé direito, em um projeto que, queira Deus, vai transformar a minha vida e a vida de muitas pessoas. Que é uma mentoria, cujo nome é Destrave Sua Voz, da insegurança à performance. Eu vou repetir. Destrave sua voz, da insegurança à performance. O meu objetivo, Célia, é destravar pessoas para falar em público. Então, hoje, neste nosso projeto piloto, nesse primeiro podcast, a Célia vai me ajudar como psicanalista, como teóloga, como comunicadora, a conversarmos sobre essas inseguranças que muitas vezes fazem parte da comunicação de tantas pessoas. Sim. Então eu tenho algumas perguntas. Hoje vai ser um episódio bem curtinho, só para deixarmos o gostinho de quero mais. Com certeza a gente vai se encontrar muito mais. A Célia será uma parceira muito grande desse trabalho, viu, Célia? Que legal. Que Ela bom. tá aqui, né? Que bom, né? Porque não tem como a gente falar de comunicação e de pessoas sendo destravadas sem falarmos de saúde mental. Não é mesmo? Primeira pergunta, Célia. Vamos Por lá. que tantas pessoas travam quando precisam falar em público? Primeiro vem o medo do julgamento. Olha Né? só. O ser humano, ele é colocado nesse lugar desde a infância, na verdade, né? Pelas pessoas de confiança que o cerca, né? É verdade. É interessante que a teologia diz assim que o medo ele é um espírito paralisante, né? Olha só. Porque Jesus ele diz assim: eu não te dei um espírito de medo, mas eu te dei um espírito de ousadia e de coragem, Amém. né? Então, o medo ele é um espírito realmente maligno ou demoníaco, como quiserem aí Como quiserem denominar. mas é realmente um sentimento que paralisa, É verdade. né? Sim. Então, assim, as pessoas travam. E travam por quê? Travam por memórias, né? De talvez lá da infância, da adolescência, alguma coisa que foi muito falado, muito repetido para essa pessoa. Então, ela fica com esse medo do julgamento, né? Você até falou aqui sobre... Tudo fala, né? Na verdade, tudo fala. A comunicação é tudo, né? Exato. É a nossa comunicação corporal, é que como eu me movo, é as minhas vestimentas, é o meu cabelo, né? É tudo. E às vezes você cresce num ambiente muito disfuncional, Concordo. onde você é muito julgado, né? Uhum. E aí você cresce com esse medo da exposição, Perfeito. né? Medo da exposição. Então, eu acho que isso é uma das coisas que paralisa, né? O medo do julgamento. Mas também tem a ansiedade,
né? Vamos falar um Sim. pouquinho da ansiedade, porque assim, a ansiedade é um outro ponto muito forte, né? Com certeza. E a ansiedade, ela não vem só com esse sentimento de paralisia, mas ela vem com algumas questões aí também do físico que te faz parar, né? Então, Exato. muitas pessoas, ao serem expostas, o corpo dela sente isso de uma forma tão gritante que o corpo externaliza, né? Então, assim, muita gente vai ter ânsia de vômito, Olha né? só. E literalmente o vômito. Muita gente vai ter a diarreia. Tem pessoa né? que pensa até que tá morrendo, tá tendo ataque cardíaco, não tem? Tem sim. Porque assim, te dá um descontrole Exato. no corpo tão grande que o seu corpo ele chega à beira do colapso, Olha só. né? Então, assim, aí te dá mesmo aquela arritmia, aquela. Exato. Então, assim, é muito interessante como o nosso corpo fala. Reage. Né? Como Maravilhoso, reage. Célia. Quantas observações importantes, né? A Célia tem destacado aqui medo, a ansiedade. Sim, Você, como teóloga, deve lidar demais com esses assuntos, né? Tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito profissional, na psicanálise. Eu quero dizer assim, eu dou aula em escolas diversas. Eu dei aula para creche, dei aula para ensino fundamental 1, 2, agora médio e também cursos profissionalizantes. E eu digo para você uma coisa. Todas as turmas que eu trabalho, disciplinas relacionadas à comunicação, existem alunos que, quando vão apresentar um trabalho, se desesperam, sim. não é? Sim. E assim, e pessoas têm sintomas diferentes, como você mencionou. Sim. Eu tenho alunos que literalmente travam fisicamente, Sim. que não conseguem levantar, que têm crise de choro, que vomitam. Tem pessoas que, enfim, e eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo têm diversos desses sintomas. E, gente, mesmo tendo esses sintomas, comunicação é tão importante, não é, Sim, Célia? É muito importante. Você que fala com pessoas Muito. o tempo todo. Qual que é a importância da comunicação na sua vida? É possível você dimensionar isso pra gente? Ainda que de forma resumida. Eu sempre falo para as minhas pacientes, né, que a comunicação, na verdade, é tudo. Não tem como, né? É tudo. Sem comunicação, você não anda, você não progride, você não evolui sem a comunicação. Perfeito. Né? Porque, assim, é muito importante você falar sobre quem você é e o que você está sentindo, né, para o outro. Porque, assim, o outro nunca vai saber. Exato. Né? O meu esposo sempre diz para mim que eu sou muito transparente na face, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu demonstro com muita facilidade. Se eu tô feliz, eu tô assim muito feliz. Se não gostou, já estampa Se eu tô logo. descontente, eu tô muito descontente, Sim. né? E ele fala para mim que eu falo muito através, né? Perfeito. Mas a gente é rodeado de pessoas também que não sabem ler isso. Concordo, perfeitamente. Aham. Então, se eu não falo, o outro sempre vai ficar com aquela impressão de que, o Gustavo quis me dizer tal coisa, e talvez o Gustavo nem quis dizer aquilo. Exato, as pessoas têm desvios Entende? cognitivos, não são? Exatamente. A pessoa acha que o outro tá preocupado e cria uma Exatamente. paranoia na cabeça. Então, assim, essa palavra é maravilhosa, paranoia. Porque nós somos especialistas Em resolver paranoias. Você lida com gente paranoica todos os dias. Daqui a pouco, inclusive, gente, ela vai atender, ela tá com a agenda cheia, conseguiu um horário que, olha que privilégio. É interessante, assim, porque as pessoas ficam muito naquela questãozinha assim, eu acho que o outro pensou Perfeito. disso a meu respeito. Perfeito. Eu acho que o outro falou isso a meu respeito. Aí a pessoa está pensando tal coisa sobre mim. Olha só. E às vezes sofre, o né? outro só tá vivendo a vida dele e eu tô aqui no sofrimento, carregando um morto Perfeito. nas costas, Perfeito. né? E assim, eu acho que a comunicação, ela é assim importantíssima. Exato. Eu tenho que falar sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre o que eu não quero, é muito importante Muito também. importante. Saber falar Porque- não. A maioria das pessoas não exatamente. sabe. Eu vejo que as pessoas têm muito problema de comunicação, Gustavo, porque tem muita dificuldade em dizer o que não quer, Olha só. né? Eu sou uma dessas pessoas. Então, assim- Reconheço. Eu sou. Você acredita que diversas vezes ao longo da minha vida... Gente, não percam os próximos... Você vai voltar muitas vezes aqui. Porque isso aqui é Vou mais do que um podcast. É uma sessão de terapia. Ai, que Não é? delícia. Estou no divã com a psicanalista. E é verdade. Por quê? Porque muitas vezes eu tive medo de expressar quem eu sou.
Porque Sim. todos nós temos os lados mais obscuros da alma, enfim. Sim. Que chamamos como queiramos chamar, mas o fato é que muitas vezes eu fiz coisas pra agradar os outros. Sim. E fui infeliz Sim. por anos da minha vida. Antes de começar o podcast, pessoal, nós estávamos conversando um pouco sobre essa questão de igreja e tudo, e eu até brinquei, falei assim, eu sou formado em teologia, mas maquiado desse jeito... Com todo respeito às bichas, tá? Mas o povo fala, você é teólogo? Sou, meus amores, sou. Mas você imagina como que era isso na minha cabeça, sei lá, 10 Sim. anos atrás? Sim. Eu fiz seminário, em regime de internato. Óbvio que eu não era pintosa tanto quanto sou aqui. Mas por que eu tô falando isso? Porque, de fato, a gente precisa se libertar. Sim. Ter a coragem de ser Sim. autêntico. Como o tempo tá correndo, ela tem que daqui a pouco... Pro consultório, né? De fato, eu quero fazer uma pergunta, puxar isso. A comunicação é importante. Mas no pós-pandemia, vou puxar 2 assuntos. No Tá. pós-pandemia, onde muitas pessoas ficaram isoladas, Sim. muitas pessoas perderam entes e amigos queridíssimos. A gente teve um colapso de saúde mental gigantesco. Foi. Acredito que você compartilha Sim. disso, desses fatos. E agora a gente tem um avanço da inteligência artificial. Recentemente eu vi que o ChatGPT já ocupa o primeiro lugar de psicólogo, psicanalista mais acessado Ai, que problema do mundo. isso. E detalhe, as pessoas, então, não conseguem se comunicar com outras pessoas, Sim. estão recorrendo para robôs, para inteligência artificial, Sim. vindo de um isolamento. Então, meu Deus, que caos que tá virando Caos. isso. Como que essas pessoas vão lidar na vida profissional? Porque, gente, sinceramente, a gente vai no mercado, vou resumir porque eu falo bastante aqui, né? E a entrevistada tem que falar. Mas a gente trabalha com alguns mercados em outro lugar onde eu dou mentorias. E os mercados estão contratando pessoas mais velhas. Mais do que Sim, jovens, às vezes. sim. Por quê? Porque o mais velho ainda mantém mais o contato interpessoal do que um jovem. Sim. O jovem não consegue se desconectar do celular. E o jovem quer passar de fase muito rápido, Muito né? rápido. Ele quer chegar à gerência, assim. Não sabe lidar com a frustração. Não sabe. Não é verdade? Sabe. É verdade. Não, e outra coisa, não sabe nem falar. É só gíria, Sim. coisa que ninguém entende. Tem dificuldade de estabelecer repertório, vocabulário. Por quê? Sim. Porque comunicação é uma prática social. Aham, Não é verdade? é. Eu imagino que você receba muitos pacientes que têm dificuldade de colocar em palavras. Sim, Sente. muito. Isso é comum? Muito. na É sua- comum. Principalmente as meninas mais jovens agora, né? Eu Que vai atendo virar? Me adolescentes, ajuda, eu me não diz. sei. É realmente... Não é um problema é muito grave que a gente triste. está enfrentando de saúde mental? Mas você sabe que quando eu era criança, lá na década de 80, Olha só. que tinham muitos desenhos maravilhosos, tinha um desenho que se chamava Os Jetsons. Olha que bacana. E era um desenho bem futurista, assim, onde a empregada era o robô, e tinha essa questão da TV touch, sabe? Coisas assim que a gente nem imaginava que um dia teria. E nesse desenho tinha um menininho, né? E ele tinha, assim, dispositivos, né? Que ele ficava o tempo todo ali. E eram coisas que, na época, a gente nem sonhava que um dia iria existir. Mas existe. Chegou, né? Mas sabe, Gustavo, uma coisa que me aconteceu alguns dias Me atrás. conta que eu assim, adoro uma fofoca, uma novidade quente. Ah, Ok. Novidade aqui no podcast. Diga pra gente. Uma paciente me chega no consultório, né, para atendimento. E ela diz assim para mim, eu fui no GPT, né, porque assim, essa semana eu tive um problema e eu fui no GPT e eu fui consultar meu GPT e tal. É uma paciente jovenzinha, né, e assim, e aí a gente entende, porque os jovens hoje realmente Tem eles muita eles ligação com a IA, né? muita conexão. E aí, nossa, e o GPT me respondeu justamente, O que você né, falou? o que você está falando para mim. Você tá boa então, hein, Célia? Nível inteligência artificial. Poxa, né? A inteligência tem toda a enciclopédia, Lógico, né? acesso a todos os dados do mundo, né? Tem, né? E aí eu fiquei, pois é, mas não substitui Esse vínculo. esse vínculo. Foi exatamente o que eu falei para ela. Não substitui estarmos aqui sentadas uma de frente para a outra. Exato. O olho no olho, a empatia, o sentir a dor do outro. Total. Né? Então, assim, a comunicação ela é muito preciosa por isso. Concordo. Porque você tem uma pessoa de frente com você. Concordo, ó. Que bom ouvir isso. Gente, Né? olha, esse podcast, a essência é isso mesmo. Destravar pessoas pra falar, gente, não é falar bonito. As pessoas confundem, acham que oratória é falar bonito. Não é porque muitas definições, muitos cursos aí da concorrência, abre teu olho. Nada contra a expressão coach, mas existem muitos coaches hoje que estão vendendo coisas que não são reais.
Não é Sim, verdade? sim. Gente, oratória não é simplesmente falar bonito ou falar bem em público. Mas é literalmente ser autêntico, Sim. né? É literalmente destravar no sentido Sim. de tirar as próprias amarras que a gente coloca. Exatamente. Né? É olhar pra essa criança, você como psicanalista, antes aqui ela tava falando de Freud, né? Ela falou, ah, sou freudiana, eu vou falar que tudo começa na infância. E de fato, quando a Sim. gente é criança, a gente sonha que vai ser astronauta. A gente tem uma liberdade poética e de comunicação que depois de adulto a gente vai se tolhendo, vai se Sim. colocando muros, barreiras Exatamente, e perde isso. é. Não é verdade? É. A última pergunta, tá bom? Vamos Porque lá. o nosso tempo tá corridinho. Mas a última pergunta é o seguinte. Eu quero que você nos compartilhe uma dica prática dentro de toda a sua vida, experiência e bagagem, para quem tá nos ouvindo que gostaria de começar a destravar. Claro que as 2 primeiras dicas são: faça a mentoria com Gustavo Lemos. Sim. Faça análise com a nossa Célia psicanalista. Então, ó, gente, não tem como. Porque a gente tá brincando Sim. aqui, é um jabá, é lógico. Mas nós garantimos a qualidade do que nós ofertamos, a seriedade com que fazemos e mais do que isso. A gente sabe que ter técnica é importante, Sim. né? Porque comunicação é técnica, sim. E existem técnicas com muito respaldo científico que podem fazer a diferença. Sim. E psicanálise e toda psicoterapia é seríssima. Cuidar da mente é importante. Mas, além disso, tem alguma dica bem prática que o nosso ouvinte possa falar? Não, eu quero fazer isso na minha vida. Quero destravar, quero começar. Você falou algo muito interessante. E é uma fala de Jung, Ai, meu pai. né? Jung, ele diz assim, tenha todo o conhecimento, tenha toda a técnica, mas saiba que sempre será alma tocando alma. Meu Deus, que lindo. Né? Vamos repetir isso. Tenha todo o conhecimento. Todo conhecimento, toda técnica. Mas no relacionamento é sempre alma tocando alma. Isso, ponto, gente. Ponto. É isso. Né? Nem tem muito o que falar sobre isso. Que bonito, né? Então, assim, eu amo isso. Eu acho que é por isso. Acho não, tenho certeza que é por isso que eu me tornei psicanalista, né? Eu amo a alma tocando alma. Eu amo um coração se derramando para outro coração, se declarando para outro coração, colocando todas as suas vontades, seus desejos num relacionamento, né? Seja ele o relacionamento qual for, seja de um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um cônjuge, independente, né? Exato. Mas precisa disso, desse calor humano, desse toque, desse de alma afeto, tocando alma. de alma tocando alma. Gente, que chave de ouro, né? Psicanalista terminando com citação de Jung, que eu amo, viu? E várias pessoas da igreja que eu pertenço são junguianos, eles vão amar isso aqui, viu, Alfredo? Legal. Um abraço pro Alfredo, pro John, que com certeza vão assistir. Pessoal, obrigado mais uma vez, Célia. Maravilhosa. Agradeço. Desculpa por ter Muito sido tão bom. corrido. Imagina. Obrigado por ceder um espaço precioso na sua agenda. E com certeza haverá muitos outros encontros. Sim, com certeza. Pessoal, a Célia ela não tá convidada. Ela tá intimada no dia 4 a estar lá. Mas agora eu quero falar pra você, diretamente olhando nos seus olhos. Se você trabalha em uma empresa e deseja evoluir, né? Evoluir não dentro do seu cargo, alçar novos cargos. Se você deseja aprimorar a sua comunicação na igreja que você pertence, nos ministérios que você exerce. Se você deseja saber colocar melhor e se comunicar nas suas expressões, nos seus sentimentos, dentro do seu matrimônio, dentro do seu casamento, enfim, não importa onde. Entenda, você sabe, assim como nós mencionamos aqui, a importância da comunicação. Grava essa informação que eu vou te dar. Chegou o seu momento de brilhar. Chegou o momento de destravar. Então, nós teremos no dia 4 de outubro, anota na sua agenda. Será um sábado à noite, às 19 horas, em Londrina, onde eu moro, tá bom, pessoal? No Teatro do Cincoval, fica literalmente ao lado da Prefeitura de Londrina. Então, ali eu espero vocês. Só que detalhe, Célia, me ajuda a dizer isso, as vagas são limitadíssimas. Isso e aí, são mesmo, gente, não é lá. propaganda. O teatro comporta apenas 250 pessoas. Então, assim, os 250 primeiros que forem se inscritos ali vão poder participar. E lá eu vou fazer uma apresentação, uma palestra com o título do programa que eu quero abordar ao longo de um tempo, que é uma mentoria, que é Destrave a sua voz da insegurança à performance. Com técnicas que eu estudei ao longo de mais de 10 anos, e eu te garanto, ou você destrava para comunicação, ou você terá totalmente o seu dinheiro de volta. Eu não tô aqui para fazer propaganda e ficar rico às custas do sofrimento de qualquer forma ilícita, porque eu odeio isso. Sim. Eu concordo com você, a gente tá aqui para servir pessoas. É isso aí. E do jeito que eu transformei a minha comunicação com técnicas que são validadas,
Eu quero que as pessoas tenham acesso ao que há de melhor. Que lindo. Então eu convido você para estar lá. Repito, dia 4 de outubro, às 19 horas, no Cinco Oval, em Londrina. Você vai perder, Célia? De jeito De nenhum. E você? Mas nunca, meus amores, mas nunca. E lá haverá muitas pessoas, muitas autoridades, amigos. E eu vou bater nessa tecla porque, gente, isso pode mudar a sua vida. E é claro que lá eu vou apresentar como funciona, como que é o programa que faz as pessoas destravarem, de fato. Ok? Um beijo grande, palmas pra Célia. Obrigado pra você que nos assistiu. Vou contar um bastidor aqui. Quem nos organizou todo esse espaço aqui hoje é o esposo da Célia, que é fotógrafo, ele é gerente comercial, ele é pastor, ele é um monte de coisa. Tá fazendo psicanálise também. Também. Então, meus amores, comunicação tá na nossa veia, gente. Respira, transpira, comunicação. Falei demais. Obrigado por estar comigo nessa primeira viagem, Eu nesse que primeiro. agradeço. Ela será eternizada Demais. pra sempre. A nossa Ai, história que tá delícia. conectada, de muito sucesso e muita comunicação pra todo mundo. Um Amém. beijo grande do Gustavo Lemos, mentor de oratória, pra todo mundo. E fica aí esperto, porque nos próximos podcasts vocês vão nos ajudar a escolher o nome oficial. Porque é tão novo que o podcast nem nome tem. Célia, você acredita? Então, né? Mas eu olha, não quero fazer isso sem a participação dos ouvintes. Muito legal. Se essa é ideia. comunicação, eu não vou fazer sozinho. Eu vou Né? me comunicar com o público pra gente escolher junto. Interessante demais. Tá bom? E um beijo de agradecimento também ao Bruno Stocco, né? Que é o dono aqui da agência, que não pôde estar aqui hoje nesse primeiro, porque a agenda dele é lotadíssima. Mas, Bruno, um beijo de gratidão pra você. E todos que forem no evento conhecerão o Bruno também muito bem. É isso, pessoal. Até a próxima.